Bom, galera, a gente está começando o nosso primeiro episódio do Fica em Off. O motivo desse podcast foi criado para a gente poder trazer para vocês aí, desmistificar muitas coisas relacionadas à automação residencial, corporativa, as novas tendências de mercado aí nesse ramo, muitas novidades que o mercado traz. Então, eu quero mostrar para vocês, vou trazer alguns convidados aqui e quero mostrar para vocês as inovações e como que está hoje aí todo essas demandas, né? Então, vamos lá. Antes de apresentar meus dois convidados, eu tenho que falar que eu ouso dizer que o segredo do meu sucesso são os dois. Hoje, muito mais do que sócio, muito mais do que só amigos, eles hoje, para mim, fazem parte de uma família. Estou falando do Matheus Teles e Glauber Andrade. De um lado, eu tenho uma mente brilhante na tecnologia, do outro, uma mente brilhante na engenharia. Então, eu vou tocar com os dois aqui agora, um bate-papo bacana para a gente poder alinhar alguns detalhes. E ficou fácil para mim, né? Porque com os dois no time, eu só tinha que vender. Então, tá tudo certo, tudo do mesmo jeito. O Ciro tinha que ter falado pra gente, né, Matheus? Queria emocionar a gente aqui nesse podcast. Eu quase falei, eu quase fiz que gracinha, pra não atrapalhar o áudio dele, eu não fiz. Eu tô chorando aqui, emocionado, cara. Muito obrigado pelas palavras. Ciro, Tá certo. Se você não é o melhor, você tá entre os três aqui. Pode ter certeza. Com certeza. Meu amigo, é o seguinte, eu quero que agora vocês falem um pouco aí. O intuito não é a gente falar de Offworks, apesar de ser uma empresa de tecnologia, de automação, mas eu não quero falar disso, eu quero falar do mercado em si. Então, Matheus, se apresenta aí o que você faz na empresa, como é que são as suas diretrizes lá, e depois o Glauber fala. Isso aí. Aqui na empresa eu cuido, tem que olhar para a câmera, como é que é? Tá? Pode olhar para a câmera? Pode ser você. Tá. Então, eu cuido... ninguém falou nada. Não, tranquilo, né? de Aí boa. põe nos erros de gravação. Ou já, pessoal, da próxima vez vocês avisem o convidado. Pois o pessoal da produção não... Então, eu sou diretor de qualidade e inovação da Offworks, então eu cuido de toda a parte de inovação que tem, né? Tanto as soluções que a gente oferece para os nossos clientes, quanto as coisas que a gente tem no showroom, os nossos processos internos. Então, toda a parte de qualidade que está envolvida dentro da empresa, seja interno quanto externo, eu que sou responsável. Que massa. E o Glauber? Bom, o Glauber é o que leva a porrada, né? Tem que ter um, né? Tem que ter um que é o chato. Enfim, sou diretor de engenharia, cuido de 3 áreas: projetos, obras e pós-venda. Em projetos a gente tem uma equipe aqui bem qualificada, né, para poder cuidar da parte de projetos. A gente cuida também da parte de obras e também o mais importante que eu acho, que é o que faz de diferencial nosso, é o nosso pós-venda, né? Porque... Cara, é interessante até você falar, desculpa te cortando, porque eu não sei se eu sei que vocês lembram quando a gente começou a empresa, o tanto que era complicado isso aqui em Goiânia, né? Uhum. Não, ainda é. Pois é, ainda é. Mas você vê, 7 anos atrás, né, cara, quando a gente começou, era muito curioso, né, curioso da eletrônica, o curioso das ciências da computação querendo mexer com automação, e acabava que instalava qualquer coisa e depois deixava o cliente na mão, né? Na verdade, a automação ela era um complemento do áudio e vídeo. Hoje a gente pode dizer que esse cenário começou a mudar. Mas então o que acontecia? Os instaladores de áudio e vídeo, as empresas de áudio e vídeo, começaram a colocar automação. Pô, preciso pôr automação, que é algo novo que está chegando no mercado, mas não era o foco deles, não era a expertise deles. E aí que vinha a falha. Colocava, mas não conseguia dar suporte, não entendia como é que funcionava a fundo, e aí que estava o problema. Então, não só os aventureiros, mas também grandes empresas de áudio e vídeo no mercado que decidiram se aventurar também, por mais que eram grandes empresas, mas que acabaram não dando esse suporte para o cliente. E aí começou a queimar a automação. Cara, e engraçado como queimava, né? O negócio não queima a empresa, ou o instalador, ou o curioso, né? Queima o nome de automação. O que a gente ouvia de que não presta. Simplesmente não presta, simplesmente não funciona. Na minha casa tá tudo parado, tem
Um ano que o cara tá para terminar e não termina. Meu vizinho quer matar o cara da automação. Não vou com automação, não. Cara, foi duro naquele começo, né? E interessante que na evolução da off, né, Glauco, você pode falar melhor do que isso, que o pós-venda foi sempre onde definitivamente a gente bateu nessa tecla, né? E eu acho que, assim, eu ouso dizer até um gancho para uma pergunta, mas eu ouso dizer que para esses equipamentos, equipamentos eletrônicos, essas coisas que dependem de uma sei lá, de um suporte, né, cara? Você precisa de um suporte, exatamente, você precisa de um suporte. Então, você não pode ficar de qualquer jeito igual era. E quando mais a gente batia na tecla que precisava cuidar, que era uma dor, que Goiânia tinha. A gente fala Goiânia, mas isso, qualquer lugar, né? A gente conversa com muitos integradores de vários locais do país aí e todos falam a mesma coisa. Mas até um gancho que eu quero dar, que é sobre... Hoje está surgindo muito equipamento aí que são aqueles que são vendidos aí no AliExpress, não sei se pode falar mais, mas que são vendidos aí na Não internet. Não recebendo patrocínio, tô recebendo. Pode falar. Né, cara, vai aparecer ali AliExpress. Sua patrocinadora. Que está sendo vendido, cara, então, dando um gancho aqui, alguns produtos que estão sendo vendidos só no um mercado. detalhe, se antes de você falar disso, eu costumo dizer para os clientes e para os amigos e para quem pergunta que uma automação bem instalada é a melhor coisa do mundo. Mas uma automação que não funciona é a pior que pode ter na casa dele. Claro, pode. Ah, tá bom. Mas é a pior Só merda. quem passa por isso sabe. Merda, pensa, chega na sua casa, sua luz não funciona. Aí, amigão, aí a esposa já começa a brigar, já começa a falar que... Eu falei pra você não fazer essa merda de automação. Falei pra você não instalar isso. Pra que a gente vai mexer? Aí começa, acaba casamento, acaba tudo. Então, cara, a automação ela tem que ser bem feita. Se não for bem feita, o cara vai ter dor de cabeça, com certeza. É interessante que um dia eu gravei um vídeo de uma pergunta que alguém fez para mim, que eu não me lembro agora, justamente falando da importância de uma empresa nesse meio para poder fazer uma automação. Porque hoje muito fica, sei lá, talvez mistificado, que automação é só você bota um Alexa, pluga um Alexa na tomada e sua casa está automatizada. E não, obviamente não é bem assim, Matheus, você pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu fico vendo assim, cara, a importância de uma empresa, quando entra, eles não imaginam que por trás disso tem um projeto bem desenhado, bem pensado, aí vem projeto... Pensado para aquela obra, para aquele cliente, personalizado. Totalmente personalizado. Então você pensa num projeto de automação, aí você vê um áudio e vídeo, você vê um cabeamento estruturado, câmeras, ou seja, você integra isso tudo, ou seja, não é simplesinho só chegar e instalar, não é um plug and play fácil aí, né, cara? Então... E aí, nesse vídeo, eu falo justamente o seguinte, uma vez que você contrata uma boa empresa, assim, eu acho que 90% das suas dores estão equalizadas. Por quê? Porque esses outros 10% são as dores de cabeça que qualquer obra, em qualquer ramo, vai dar. Então aí eu comentando, né, falando disso aí, cara, eu falei, pô... tem que colocar uma empresa que sabe dar um pós-venda, igual você falou, que você cuida, você tem um departamento para poder fazer isso, é uma empresa que vai ter um departamento de inovação para poder ver as integrações, enfim, né, cara? Então, eu acho que é extremamente importante. Aí eu queria dar o gancho até onde a gente puxou para um outro assunto, porque está sendo muito vendido na internet e difundido esses aparelhos de automação, módulos e tal, que são vendidos... nesses sites, e aí como uma solução barata, como uma solução fácil de instalar. É isso, cara, que você acha? Você que está nessa parte da tecnologia, você acha que é por aí o caminho? Cara, assim, esse tipo de solução está cada dia mais presente, né, no mercado e não tem como a gente lutar contra isso. Na verdade, ele auxilia bastante na popularização da automação. Só que tem um problema que muita gente não coloca, não pesa, né? Não leva em consideração. Hoje a gente tem muitas marcas de automação espalhadas no AliExpress, espalhadas na internet, mas todas seguem basicamente uma plataforma às vezes
a nível mundial que acolhe todas essas marcas e gerencia todos esses equipamentos através de uma plataforma criada por uma grande empresa. Tem várias no mercado, mas qual que é o problema para mim? É a falta de padronização. Então, se você não tem uma padronização de comunicação, uma padronização de protocolos, tem cada marca criando o seu tipo de solução e querendo fazer integração com outras marcas, querendo fazer integração com Google, com Alexa, com HomeKit da Apple, querendo fazer vários tipos de integração, mas não tem um parâmetro, não tem alguém que regula isso. Então, é algo que está sujeito a bastante falha, está sujeito a bastante erro, bastante bug. E isso, para o consumidor final, principalmente no mercado brasileiro, que o consumidor ele não está acostumado a ele mesmo colocar a mão no equipamento, na instalação, para ele mesmo fazer, porque às vezes não tem esse conhecimento, ou às vezes porque ele não se sente seguro. Para mim, o grande problema é essa falta de padronização, porque a pessoa, às vezes, ela faz esse investimento, então vai estar lá o equipamento controlando a iluminação, controlando o áudio e vídeo, controlando o ar-condicionado, controlando tudo que basicamente tem numa casa, que depois a gente pode aprofundar, mas só que essa pessoa ela não está preparada para aquele tipo de solução quando ela dá um problema. O que eu faço quando desse tipo de problema? E aí você tem várias marcas no mercado, cada uma você tem que seguir um norte para poder saber como que soluciona aquele problema. E aí o consumidor final que não está preparado para isso, ele coloca isso na casa dele, ele acaba aventurando, e é aí que começa o problema. Então, o segredo para mim das soluções, na verdade não está na solução, está na empresa de automação que vai oferecer esse tipo de solução para o cliente. Ela tem que dar conta de dar suporte para esse cliente. Muitas vezes, só te falando sobre isso, o que muita gente pergunta para mim é exatamente isso. Cara, mas você acha que, amigos, né? Cara, você acha que eu coloco lá em casa, lá, faz o orçamento aqui, acha caro, não sei o quê? Não, você acha que eu posso colocar lá em casa? Pô, achei no Ali lá um módulozinho que faz, sei lá, 4 circuitos, custa, sei lá, R$500. Fala, cara, você vai conseguir, se der problema, você vai conseguir corrigir? Não, mas não entendi isso. Cara, é sobre isso. Se alguém que fez engenharia consegue ir lá resolver o problema, resetar, cuidar da internet, mexer, cara, você coloca. A grande questão é que esse tipo de solução ela não é focada no mercado brasileiro. Todas elas são focadas no padrão do mercado americano, que é aquele do it yourself. Então, faça você mesmo. O americano está acostumado a fazer isso. Então, Mas está acostumado não é porque ele são os caras. Não. É porque o cara, o americano faz ele próprio tudo. O cara é inteligente pra caramba, não. É porque é caro. Ele está acostumado porque o serviço lá é, sei lá, 5, 10 vezes mais caro do que aqui no Brasil. O serviço lá é valorizado, todos, independente de qual área. O produto é barato, serviço caro. São bastante valorizados. Então, o que acontece? O americano, ele vai lá e compra uma televisão, sei lá, um exemplo. Ele compra uma televisão de última geração, 86 polegadas, e paga $500 nela. Aí vai chamar alguém para instalar, o cara cobra 300, entendeu? Tipo, mais da metade da televisão para instalar ela. E aí, o que acontece? Aí, como equipamento é barato, ferramenta é barato, o americano, peraí, eu vou aprender a fazer isso. Então, ele aprende a fazer, ele aprende de elétrica, ele aprende de marcenaria, ele aprende de pintura. Você pode ver que todo americano tem uma garagem em casa. E você vai na garagem do cara, tem tudo lá. Ele consegue fabricar móvel, consegue pintar, ele consegue fazer tudo. Por quê? Porque ele tem todas as ferramentas, as melhores ferramentas do mercado do mundo, tem lá nos Estados Unidos, a um preço bem em conta, mas a mão de obra é muito cara. Aí ele não quer pagar, e ele não vai pagar. Ele fala, não, eu vou aprender. Ele aprende a fazer. Então, como o mercado já é assim, ele já é definido que é dessa forma, há muito tempo, sempre foi dessa forma, então, desde muito tempo, ele aprendeu a fazer. E as marcas, elas fazem esse tipo de solução para esse tipo de público, para o público americano. Aí, esse tipo de solução vem para o Brasil, onde ninguém está acostumado a pôr a mão na massa. Todo mundo depende de uma pessoa para trocar um chuveiro, depende de uma pessoa para trocar uma lâmpada. Aí, essa pessoa que depende de outra pessoa, ela vai instalar um módulo, sei lá, de iluminação na casa dela, que vai alterar a forma de funcionamento da iluminação, de tudo, da casa. Mas quando dá problema, ela não sabe nem por onde ela começa. E aí ela vai atrás de um profissional
que instalou, e aí que dá problema, vai ligar para esse profissional e esse cara não vai poder atender na hora que quer. E aí começa a esposa brigando com o marido. Não, e o pior é o seguinte, não queima a empresa, né? Queima a automação que não presta. Que não funciona. Então, o segredo para mim de tudo é padronizar, isso a gente já está caminhando para isso, inclusive pode ser um tema para um próximo podcast, que é uma padronização de comunicação, como se fosse um protocolo, mas é uma comunicação de dispositivos, né? Um padrão de comunicação que chama Matter, M-A-T-T-E-R. É um protocolo que de uma alliance mesmo, tipo igual o Bluetooth, igual o Wi-Fi também. É um grupo de grandes desenvolvedores, né, de grandes empresas, que chegaram e falaram assim, peraí, vamos organizar isso aqui, tá muito bagunçado. Então tem muita marca, cada uma fazendo de uma forma, cada uma funcionando de uma forma, vamos criar um padrão para que todas elas sigam esse padrão e elas se comunicam através desse padrão. Isso aí é o começo de um processo mais organizado no mundo da automação quando se fala de soluções faça você mesmo, soluções para o cliente final. Cara, você pira que veio um cliente aqui e eu achei super interessante o lance que ele trabalha com mixagem de Dolby Atmos. Achei super massa, Dolby Atmos e Dolby Vision. E, cara, ele sabia do protocolo Matter. Inclusive, ele falou assim, que ele estava buscando algumas coisas que integrava tudo, e ele já estava por dentro desse protocolo, ele recém-chegado dos Estados Unidos. Só que eu não sabia que estava tão difundido assim, eu não imaginei que eu trocar uma ideia dessa com um cliente tão rápido. Cara, esse é o tipo de coisa que está a nível de fabricante ainda, né, esse tipo de informação. Então, os fabricantes estão se adequando a esse protocolo, os grandes fabricantes todos já se adequaram e os menores vão fazendo isso aos poucos. Mas isso até chegar no consumidor final, de conhecimento, dele saber como é que funciona e tudo, leva mais um tempo. Só que qual que é o segredo de tudo? Que é o início da pergunta. Esse tipo de solução funciona? Esse tipo de solução funciona. Só que esse tipo de solução, por ela ser uma solução feita para o usuário final, uma empresa não consegue dar suporte para esse usuário final. Por quê? Porque por toda a questão de segurança, por toda a questão de controle de dados, quando você vai fazer um cadastro na plataforma lá que você compra, você vai colocar seu e-mail pessoal, você vai colocar sua senha, vai colocar seus dados pessoais. Então, é o tipo de coisa que é feita para o usuário comunicar com o fabricante, ele mesmo resolver. Quando você entra numa empresa de automação que quer trabalhar com esse tipo de solução, ela vai ter que burlar alguma coisa ali. Ela vai ter que precisar do login e senha desse cliente, e às vezes esse login e senha é um login, por exemplo, do Google, é um login da Amazon, que o cara já está acostumado a fazer compra, ele tem que passar a senha, sabe? Então, é um caminho errado para mim, porque você começa a liberar informações pessoais para uma empresa que você até então contratou para poder fazer a instalação, mas você não sabe que nível de segurança que vai ter esses dados seus. Cara, e robustez? Assim, é um sistema robusto que suporta uma casa grande, por exemplo, sei lá, igual a gente está acostumado com casa e apartamento bem grande. Ele toca numa boa, assim, igual, mesmo que vamos colocar que chega um curioso, vamos pôr aí que é um cientista da computação, dono do apartamento aí, ou de uma casa que for, ele mesmo, eu quero colocar e ele seja esse cliente final. Esse tipo de sistema, ele suporta um negócio assim grande? Cara, na minha opinião, ainda não. Ainda não. Porque por conta dessa falta de padronização de equipamentos mais robustos nessa casa, e aí você começa a ter, vai colocando vários equipamentos ali dentro, e vai colocando, e a infraestrutura ela precisa ser maior para comportar esse tanto de equipamento. E aí, cara, eu acho arriscado pra caramba. Eu acho arriscado. Vai dar dor de cabeça. É o que você tem hoje nos sistemas, você tem sistemas muito conhecidos, já consolidados no mercado, que são os sistemas para isso. Sistema para você rodar uma casa de 1.000 metros, de 5.000 metros, ou até uma casa menor também. Ele funciona, ele é versátil nesse ponto, para você poder começar e poder fazer sistemas uma casa que grande. Empresas de automação sérias, empresas sérias, empresas grandes no mercado que se preocupam com o consumidor final a nível de suporte. Por exemplo, esse tipo de solução do it yourself, essa faça você mesmo, a empresa não está preocupada em suporte porque é o próprio usuário que vai resolver os problemas dele. Entrega pronto, entendeu? Quando você comprar uma geladeira, uma televisão, Isso. vai lá no balcãozinho, toma aqui, meu amigo. Toma aqui, Instala aí, meu irmão, se vira.
Depois é telefone, e-mail, chat e manual. A pessoa tem que se virar. Ou achar alguém que vai fazer isso para ela. Mas dependendo da demanda, que às vezes pode ser muita por conta de um sistema não ser uma solução robusta, vai dar muito suporte. Às vezes aquele cara que está acostumado a te atender para te dar o suporte vai chegar lá que vai ver seu número e vai desligar. Então, por conta da quantidade de suporte que isso pode demandar. Então, já grandes sistemas não. Os sistemas foram feitos para ter uma empresa integradora, que é a Offworks hoje, e como várias outras no mercado. A empresa integradora ela está aqui para quê? Ela está aqui para oferecer a melhor solução, o melhor projeto, fazer a melhor instalação e dar suporte. O sistema ele tem um nível de configuração, de funcionalidades que permite você dar um suporte imediato, suporte remoto, com informações do que está acontecendo ali e com a total privacidade. O cliente ele pode chegar lá, não, mas essa empresa vai ter acesso a tudo, minha casa e tudo, não. O próprio usuário pode ir lá e bloquear. Ó. Vou desativar aqui, vocês não vão ter acesso. Mas na hora que precisar, eu preciso ter acesso. Ele vai lá e desbloqueia e na hora a gente tem acesso a diagnóstico de tudo que está acontecendo. Então, assim, isso facilita bastante a experiência tanto para a empresa, que está dando esse suporte, mas principalmente para o cliente final. Porque na hora que eu precisar, tem alguém ali, desde que a empresa seja uma empresa séria e que se preocupa com isso. Mas na hora que ele precisar, ele vai ligar, alguém vai acessar, vai pegar o diagnóstico tudinho, saber o que está acontecendo. É isso aqui, ó, o problema é isso. E aí, se não tiver como ir lá fisicamente, se for um problema que só resolve fisicamente, se não tiver, ele pode direcionar até para um eletricista, que o eletricista vai lá, faz isso e já resolve o problema. Então, isso é o diferencial. Então, é o que o consumidor ele tem que colocar na cabeça dele, que não é só o valor da automação em si, é o valor de tudo que ele está comprando de serviço. Então, ele compara muito, essa automação... Na verdade, o que menos importa é o produto. É o produto, porque a empresa A, a empresa B, a empresa C, cada uma trabalha com um produto diferente, mas, cara, tem produtos, assim, de multinacionais e que tem empresas que não entregam um serviço de qualidade em produtos que são top. Não consegue entregar. E tem empresas que entregam um produto, uma solução top com uma solução que às vezes não é, entendeu? É tão top assim. Então, tá ligado muito mais ao serviço. E a partir de agora, com essa popularização, essa quantidade de equipamentos, vai ser ainda mais importante o serviço qualificado, entendeu? Porque vai aparecer muita empresa no mercado que vai oferecer as soluções, faça você mesmo, mas ela vai fazer pelo cliente. Engraçado você falar disso, cara, que vai surgir empresas, eu fico vendo assim, quando a gente começou, a gente começou obviamente muito pequenininho e tudo, só que a quantidade de empresas que começaram junto com a gente e já não estão mais aí, né, cara? Porque eu acho que na cabeça deles é tudo muito simples. E como vem, igual você falou, a derivação do áudio e vídeo, o áudio e vídeo é relativamente simples perto de uma automação. Não desmerecendo, claro, mas eu falo por quê? Porque o áudio e vídeo você pegou, você instalou ali um home para uma pessoa, tal, beleza? Não precisa de um projeto, precisa de Cara, é uma receita de bolo. Já com automação, não, né, cara? Além de envolver muito mais coisas, além de ter que pensar muito mais, que aí você vai até falar um pouco melhor disso, que é a parte de infraestrutura que precisa, a obra, as conferências, porque uma vez que você fecha o gesso faltando um cabo, lascou, né, cara? Lascou. Engraçado que esses dias eu comentei, não lembro qual foi um dos nossos consultores aí, que o problema não é nem o preço, né? Porque se você chega, a gente, vamos supor que esqueceu de passar um cabo. Não preocupa, eu quebro o gesso inteiro e depois eu mando fazer tudo. Mas o cliente tá aí já doido, que fica no final de obra louco para mudar. Então, de longe não é dinheiro, né, cara? É o tamanho do transtorno, que às vezes você fazer um buraquinho que for. Então, tem que ser, acho que, muito mais bem pensado. Mais uma vez, não desmerecendo o áudio e vídeo, que também precisa, é algo que a gente cuida, a gente tem todo um cuidado, né, para poder fazer um projeto. Tem o maior cuidado por conta mas é um negócio que a diferença é porque a automação ela mexe com mais coisas na casa do que o áudio e vídeo. O áudio e vídeo você vai ter ali uma sala de home, ou às vezes você vai ter uma ambientação, vai ter um lounge com música, com vídeo,
Mas, cara, a automação você mexe com a parte, você mexe com a iluminação da casa toda, você mexe com jardinagem, com controle de irrigação, você mexe com ar-condicionado, cortina e persiana, Piscina. com controle de áudio e vídeo, piscina. Cara, é um monte de coisa que tá Pensa isso interligado. aqui não funcionando na casa do cliente. Entendeu? Não, É chega em loucura, casa né, sem luz. Então, assim, o áudio e vídeo ele é complexo para você fazer um projeto bem feito, de qualidade, para poder entregar o que se propõe, o equipamento, né? Por que o equipamento foi feito para entregar. Mas, cara, você executou aquilo ali, pronto. Senão, meu home parou de funcionar. É só o home. A automação parou de funcionar. É praticamente a casa toda, entendeu? Ei, Glauber, agora o seguinte. Sobre obra especificamente. Qual que é hoje, assim, um processo que você toca, cara? Por exemplo, ficou pronto um projeto e aí vai iniciar o momento ali de obra. Como é que é o processo? Eu gostaria de dizer uma curiosidade. Qual que é o processo que você faz, assim, e como que você montou as etapas de cada momento de entrar e tudo na obra? Cara, então, eu sempre fui muito criterioso com relação a isso, porque obra é um negócio que demanda tempo e se eu não ficar em cima vai dar problema, né? Então, depois que a gente faz o projeto, que também é um processo também bem grande, porque a gente tem que fazer briefing com o cliente, tem que apresentar projeto, enfim. Depois que a gente apresenta o projeto lá na obra, a gente tem alguns processos que são conferência de cabeamento, então a gente fica ali conversando com o pessoal, a gente cria um grupo, né, e fica ali mandando mensagem, e aí, como é que tá? Já passou o cabeamento? A gente vai fazer uma visita. A gente faz visitas periódicas nas obras para poder ver se está sendo tudo executado de forma coerente. E antes do cliente ou da obra fechar o gesso, a gente solicita que eles nos avisem para a gente fazer uma visita de conferência nessa obra. O que essa conferência contempla? A gente pega o projeto e vai ponto a ponto, vendo se está tudo conforme o projeto, se o eletricista executou certinho. Depois ele fecha o gesso, a gente retorna depois da parte de iluminação instalada, porque aí o pessoal instalou a iluminação, a gente instala os módulos de automação para ele poder ter luz na casa. E está longe, pôs luz na casa, está longe da casa dele, está pronta para ele mudar, né? Aí ele instalou luz, a gente entra com corte de caixa, a gente entra com a parte de programação, que a gente programa a casa do cliente de forma, como que eu posso dizer, dá um start, start provisório, um start inicial para ele poder usar a casa dele e ter luz na casa, né? Depois a gente tem uma parte que é a parte de instalação dos equipamentos de áudio e vídeo, a integração desses equipamentos de áudio e vídeo e televisão, tudo que for de mídia no aplicativo de automação. E depois a gente tem que é a parte que a gente fala que o cliente fica ansioso demais, que é o treinamento do cliente, né? Que a gente chega um dia que a gente marca com o cliente, para o cliente ter a experiência e a gente mostrar um pouco do que ele... Um pouco não, mostrar um pouco do que ele fechou com a gente. E engraçado, cara, que 90% dos nossos clientes, eles não têm noção do que eles fecharam com a gente. Cara, é verdade. Sim. Não tem noção. Cara, é impressionante o olho do cara brilhando. Putz, eu fechei isso. Nossa, dá pra fazer isso? Nossa, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Cara, e olha que na hora do briefing, da venda, é explicado isso assim certinho. E o cliente não sabe. E assim, até combinei com o time de pós-venda da gente ficar em cima do cliente, porque um treinamento só é muita coisa. É muita coisa. Só pra colocar em números, um treinamento hoje é em média de 2 a 3 horas com o cliente lá. E é muita informação. É muita informação. Você despeja a informação, porque ele, no primeiro momento ele vai ouvir tudo, mas não vai absorver nem 20%. Mas pelo menos ele sabe que existe e que dá para fazer aquilo. E aí, nas próximas visitas, no suporte que ele tem acesso do WhatsApp também, ele vai tirando as dúvidas, vai sabendo, agora eu quero fazer aquilo, não lembro muito bem como é que faz. Aí você vai... Uma coisa que a gente está fazendo agora é a gente fala que espera o tempo amadurecer o cliente na casa dele, né? Então o cliente amadurece toda aquela informação e a gente entra em contato com ele de novo e fala, cara, e aí? Você quer mudar alguma coisa? Você mexeu alguma coisa? Muitas vezes o cliente nem mexeu na automação, nem teve tempo, não tem tempo, não sei o quê. Então a gente vai na casa do cliente de novo e personaliza a casa com ele do lado. Porque o cara não tem tempo, às vezes chega tarde, chega
cansado, não quer mexer com isso. Então a gente vai meio que personalizar ainda mais o aplicativo, ajudando ele a ter uma experiência melhor nessa parte de automação. Um negócio que eu acho super legal que a Offworks faz é justamente essa personalização, né, cara? Cada projeto é um projeto diferente do outro, né? Acho isso muito massa, porque hoje, principalmente para a grande maioria dos clientes, vamos colocar assim, os AAA, né, cara? Os caras que são um cliente mais high-end, eles pedem isso, né, cara? Eles pedem essa personalização, eles pedem esse cuidado que tem que ter, essa exclusividade, né? Então, realmente, e inclusive que quando faz esse treinamento no final, em torno de 3 horas, você falou, né? 2 horas, 3 horas. Muitos ficam cansados, tá ali, né, cara? Às vezes, normalmente é final de expediente, né, que chega do trabalho para poder ver, mas os caras entendem que a gente está fazendo, tá ali também, às vezes, fora do nosso expediente, passando um treinamento para eles, para ele ter uma melhor experiência, né, cara? Muito massa. Cara, agora é o seguinte, até é uma pauta totalmente fora aqui, mas eu queria dividir com vocês aqui, cara, como é que foi a experiência da CES. Pô, foi massa, né, cara? Primeiramente conhecer Las Vegas, que é uma cidade sensacional. Eu não vou falar o que aconteceu lá, porque... Não pode. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas... E as esposas não escutam. Pois é, cara. Não, mas essa parte aí vai ser cortada. Mas, cara, assim, pra mim, foi uma baita de uma experiência você ir numa feira, na maior feira de tecnologia do mundo. Né? Voltada para o consumidor final. Putz, foi muito top, né, cara? Agora, tocando um pouco na parte de tendência, né, as tecnologias e tudo, a gente viu coisa lá que não imaginava. Né? E é interessante você ver de primeira mão um carro que muda de cor. Que loucura, cara. A CES, ela basicamente, o que você vai ver ao longo do ano, tá lá, né? A primeira aparição para o mundo é em La CES. Por isso que ela acontece sempre em janeiro. Lembra o projetorzinho lá? É Samsung, cara, que é com projeção mapeada. Não, eu esqueci o nome. Cara, que massa que foi, cara. Achei uma experiência nova para mim, foi justamente isso de ver de primeira mão e começar a estar no mercado, né, cara? Achei muito massa isso, cara. O diferencial da CES é isso, é um que a gente busca sempre, né, ir nessas feiras, porque trazer esse tipo de informação para os nossos clientes, para os nossos projetos, porque ali dita a tendência do ano todo, mas não só do ano todo. Então, por exemplo, na que a gente viu a BMW que muda de cor entre preto e branco. Na desse ano, ela já fica colorida. Você escolhe uma paleta de 32 cores, eu acho, se não estiver enganado, que você pode escolher para personalizar ela. Então, ano a ano, isso aí, tipo, parece que é um salto que acontece, sabe? Cada ano. E a tendência do ano passado para esse ano, praticamente dobrou a quantidade de soluções para casa inteligente. Então, esse ano teve muita coisa para casa inteligente. O ano que vem, capaz que dobra de novo, porque é o que o mercado está vendo, é o que o mercado está esperando e está pedindo, que as soluções para a casa inteligente voltadas para o consumidor final. Então... E você acha que... Matheus, deixa eu te perguntar, e você acha que essa tendência que você falou, dessas novidades que está vindo, cada vez são equipamentos ou, sei lá, soluções com menos infra, que necessita de menos infraestrutura? Hoje, esse ano, na CES desse ano, lançou, a LG estava expondo uma televisão que ela transmite o conteúdo dela, né? Um hub, né? Ela tem um hub na frente, eles até fizeram ela suspensa, tipo, Como se fosse um painel. Como se fosse um painel, aí colocou várias TVs da LG, e esse modelo, especificamente, você só liga ela na tomada. Todo o resto é transmitido por um hub que fica sem fio, comunicação sem fio, tipo assim, uma distância ali de, sei lá, 3 metros. E tudo, imagem 4K e tudo. Então na televisão você só coloca lá e põe energia nela. Ficou melhor pra mim, né? Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil, menos infra pra Offworks. Né? Trazer as novidades sem a infra.
Se pá, nem precisa de projeto, né? Acho que a gente vai poder dispensar a galera, né? Eu fico esperto com vocês aí, viu, de projetos. Dependendo do Matheus, estão fora. Não precisa de, mesmo assim, não precisa de projeto, mesmo sendo sem fio, porque você precisa compatibilizar as coisas, né? Cara, e agora assim, na opinião de vocês, lá na SES, por exemplo, onde a gente foi assim bombardeado de novidades, o que foi assim que chamou a atenção de vocês? E até pode fazer um link da CIDIA, né, que é uma outra feira de tecnologia também, só que mais voltada para automação e o áudio e vídeo. Nós tivemos, né, nas duas feiras. Na opinião de vocês, o que vocês viram assim em uma e na outra que é uma tendência agora? Por exemplo, eu acho que painéis de LED de alta para a residência tá vindo 1000 por hora. Eu acho que vai baratear, eu acho que as coisas vão facilitar. Antigamente você via mais em outdoors, talvez sei lá, por um fim de publicidade, né? Mas agora você botar isso numa casa, um painelzão, uma projeção mapeada, eu acho que isso é uma tendência. Mas, na opinião de vocês, assim, o que vocês acham, cara, do que vocês viram, acha que pode vir? Falando sobre o painel de LED, eles estão começando a fabricar cada vez os pixels menores, né? Então, cada vez mais perto você vai conseguir ver a imagem. Acho que a gente viu um de 1,5 lá, né, Matheus? De distância. Não, a gente viu um de 0 ponto alguma coisa, um da Samsung. Cara, era a melhor imagem que eu já vi até hoje. Num painel. Bate em qualquer televisão. Nunca vi numa televisão. Mas também a gente tá falando de um painel de 84 polegadas de $300 mil. Não, $100 mil. Não, acho que era 300. Era 100. De 100 para 300 faz muita diferença, não. Pouca coisa, né? Mas é uma tendência, sim. Porque o mercado pede isso. E isso é uma vantagem. Assim como a automação também. Se o mercado começa a pedir e começa a consumir esse tipo de soluções vão aparecendo. Consequentemente, soluções melhores e mais baratas vão aparecendo. Mas nem sempre está interligado. Tipo, nem tudo que é barato é bom e nem tudo que é caro é bom. Você precisa pesar bastante nas padronizações. Tipo, no que rege o mercado no termo de... Na parte de áudio e vídeo já está bem definido isso, na parte de automação que está começando agora. Mas o que rege, quais são as práticas que os fabricantes vão ter que ter para poder entregar um produto de qualidade. Uma tendência que eu achei também interessante. Tá uma aguinha para nós lá? Eu também aceito, viu, pessoal? Uma tendência que eu vejo assim forte é a questão do áudio e vídeo, as caixas mais discretas, sabe? Entrando numa parte mais de design nas caixas, é uma coisa que a gente tem aqui hoje, né? Que a gente trouxe para cá porque eu acho que é uma tendência, uma caixa de pedra, uma caixa de som que tem luminária, aquela revestida do mesmo couro do sofá. Então eu acho que essa tendência de personalização vem muito forte. E a gente viu, sei lá, 10 fabricantes com essa tendência. Um soundbar que tem várias cores, que você consegue personalizar ele com a cor da sua parede, a cor do seu móvel. Então, para tentar deixar cada vez mais clean a casa do cliente, sabe? Cada vez mais... mas peraí, onde está vindo esse som aqui? Né? Então eu acho que isso está vindo com muita força. Isso a gente viu na CIDIA, né? Na CIDIA, isso. A gente viu na CIDIA, que é um negócio que eu acredito que vai vir forte. O custo está um pouco alto ainda, mas acredito que com o tempo isso venha a ser uma tendência forte de mercado. Até agora a gente está conversando, eu estou pensando aqui num detalhe. Sabe aqueles robôs que limpam a casa e tal, né? Engraçado que como eu não tenho visto isso nas casas de clientes. Você acha que não pegou? Não, é o cliente que desconhece. Que desconhece? O cliente que desconhece, porque eu não tenho ainda, mas eu vou ter. De quem que é a casa mais automatizada da Ford? Eu vou ter na minha casa, mas, cara, não, obrigado. Quem tem, tipo, fala que é a melhor coisa que tem, sabe? Porque facilita bastante a rotina. Eles estão lançando um monte, né? Hoje você tem... Hoje dá comida pro cachorro. Hoje tem aspirador robô que ele sai para poder aspirar
Aí aspira, depois passa pano, depois volta. A própria central dele, a base dele, limpa o compartimento de pó e limpa a água suja, né? Troca a água? Troca a água. E ainda limpa o pano. Então, tipo, faz tudo e aí te dá ali, tipo, uma autonomia para, sei lá, 2 semanas. Você precisa despreocupar por 2 semanas. Tem uns que até 3 meses você nem precisa preocupar em ficar lembrando de tirar pó. Porque o aspirador, ele por ser pequeno, né, tamanho reduzido, ele tem um compartimento menor. Então, os que não têm essa funcionalidade, você tem que lembrar ali de pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo do quão suja fica a casa, de ir lá e limpar isso. Mas hoje já tem uns que faz automático, você não precisa nem preocupar. E você já deixa agendado. Cara, é engraçado, eu acho massa demais, e só que como eu quase não vi, até imaginei que fosse algo que não tinha pegado, assim, sabe? Mas é mais desconhecendo mesmo, então, né? Eu acho que sim. Eu acho que... E o que mais, velho, que vocês acharam lá que pudesse também ter uma tendência? Por exemplo, na automação. Tipo, um negócio que a gente viu lá, lembra da integração desses tipo Ring, sabe? Que fecha com... Como é que chama, cara? Porteiro eletrônico, essas coisas. Você acha que é um negócio que tá vindo também para fazer uma integração bacana? Tá vindo, mas eu não sei se é uma coisa que vai pegar muito no Brasil por conta do tipo dos tipos de moradias que a gente tem aqui. Lá ele foi feito, geralmente esses Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, né? Porque assim, todos essas soluções, seja de áudio e vídeo, seja de automação, o primeiro foco é ali. Depois o resto do mundo, entendeu? Tipo, depois o resto do mundo se adapta, mas o foco é o americano. Então, porque o mercado é muito forte. Então, esse tipo de solução, por conta das casas lá não terem muros, não terem... você tem só a porta e às vezes um cara vai entregar, quase não tem tanta criminalidade do cara querer roubar. Deixa a encomenda na porta e vai embora. Entendeu? Isso funciona pra caramba. Aqui você vai colocar na porta de sua casa ali, mas alguém vai ter que ir lá. É diferente de lá, vamos supor, alguém tocou a campainha, você pede pro cara deixar a encomenda na porta da casa. Entendeu? Eles já estão acostumados, aí você vai chegar lá, mesmo que você tá viajando, você vai chegar lá 2 semanas depois, sua encomenda tá lá, paradinha. Aqui não. Então, aqui eu não sei se pegaria tanto, porque seria como um porteiro eletrônico tradicional, mas que você teria acesso pelo celular. Mas você não vai falar assim, não, vai abrir o portão aqui, você entrega aí, você coloca lá dentro para mim. Você não vai fazer isso por conta da segurança. Então, por isso que eu acho que é uma dificuldade, uma barreira de entrada desse tipo de solução em massa por conta da segurança. Uma outra pergunta que chegou pra gente... Mas isso pode ser, se a gente parar pra pensar, para condomínio até que vai, né, Matheus? Para condomínio sim. Porque aí você já tem a segurança do condomínio, apesar de que a gente ouve vários casos também de... até no condomínio acontece roubos, acontece essas coisas, mas é bem menor. Mas assim, se você for focar só no público do condomínio... O fabricante, né? O fabricante só no público do condomínio, isso não viraliza, vamos dizer assim. Isso não é o tipo de solução que não vai tomar o mercado. Vai ser muito nichado, sabe? Entendi. Cara, chegou uma pergunta que é o seguinte, sobre integração dos devices, né? No caso, vamos colocar uma geladeira, um ar-condicionado, uma máquina de lavar. É possível com a automação da Alfworks? Cara, basicamente, quando a gente fala de integração de automação, o segredo principal está no equipamento que está sendo controlado. Não é nem no sistema de automação. No nosso caso, claro. Por quê? Porque o fabricante desse equipamento, ele tem que oferecer o mínimo de possibilidade para você fazer essa integração. Seja através de protocolos via internet, Wi-Fi, Zigbee, você ter até protocolo IP mesmo, você ter essa abertura do fabricante de poder fazer essas integrações, e também tem me perdi. Na verdade, assim... Lembra aí, desculpa, só para não perder a linha de raciocínio de novo. Fui salvar Você depende do equipamento ter o pré-requisito ali para poder ser controlado. De resumo, é conversar, ter a mesma linguagem A automação está assim, tá basicamente assim, eu estou aberto a controlar tudo.
mas o equipamento que eu estou querendo controlar está aberto a ser controlado. Fala comigo, a gente fala conversa, a gente Perfeito. tem língua. Mas, por exemplo, hoje tem, por exemplo, alguma máquina de lavar que fala com o nosso equipamento? Cara, Com a Flux Prime? hoje você vai ter isso só através de Google e Alexa. E o HomeKit, né? Porque por conta da marca em si, as marcas não abrem o protocolo delas, pelo menos a grande maioria não está disposta a abrir, porque quando você abre o protocolo localmente, vamos dizer assim, localmente que eu falo, dentro da própria casa ali, você expõe uma conta, expõe um ataque, e aí elas não estão dispostas a isso. Mas tem algum tipo de integração, por exemplo, se faz com a Alexa, né? Beleza, cria lá, principalmente, por exemplo, a LG que faz muito bem essas coisas. Eu gosto de LG até por conta dessa conectividade que tem deles, entre os equipamentos deles. Vamos colocar, a gente bota, IoT, né? Aí, tá, você está falando... tá, não, Como é que chama o aplicativo da LG? Think, Think alguma coisa. eu esqueci, é verdade. Aí, cara, então, por exemplo, você coloca um Google Home, por exemplo, ou a própria Alexa para fazer esse gerenciamento. Mas há alguma forma, algum jeito de colocar, por exemplo, a Alexa para mandar algum sinal, por exemplo, para uma automação ou vice-versa? Você entendendo o que eu quero dizer? Sim. Se a gente consegue integrar de alguma forma. Vamos supor, chega um cliente e fala, eu comprei uma lava e seca da LG, comprei os ares condicionados, e comprei TV, isso é meio comum, né? Mas vamos pensar, geladeira, coloquei uma geladeira diferentona lá e tal, que faz alguma coisa, uma cafeteira, sei lá. Que via que tava faltando isso. Exato. Então, por exemplo, num sentido desse, assim, cara, aí... Bom, pela Alexa a gente sabe que é possível, mas e com a nossa automação com algum tipo de integração, sabe? O cliente chega e pede um negócio desse, dá para fazer? Cara, caso a caso. Tem que estudar caso a caso, tem que ver o nível de abertura que tem, a marca tem para uma integração local. Por que eu falo integração local? Porque é uma integração segura. Você tem vários tipos de integrações com sistema de automação, com outras marcas, com outros sistemas, mas é uma integração, por exemplo, que passa por um servidor. Não segura que eu estou falando no sentido de ataque, nem nada, mas segura de que vai funcionar sempre que você for utilizar. Então, por exemplo, qualquer integração, inclusive a Alexa e Google, muita gente usa ela como uma central de automação, funciona legal, é top. Mas a Alexa e Google depende de internet para funcionar. E a Siri também, do HomeKit da Apple. Isso é até um ponto Ela interessante depende de internet para funcionar. Então, pensa o seguinte, você vai escolher dispositivos de várias marcas ali, que você comprou no AliExpress, que a gente estava falando, você vai colocar eles todos para sincronizar com a Alexa. Então, a Alexa vai fazer a ponte entre diferentes marcas, a Alexa ou o Google, por exemplo, não são os mais utilizados. Mas se a Alexa e o Google tivessem internet, você não faz nada, entendeu? Porque ela depende de internet, inclusive, para te ouvir. Você fala assim, Alexa, desligar luzes. Ela precisa de internet para saber que você falou para desligar as luzes, para depois ela mandar os comandos para essas marcas, e esses comandos, todos eles, pelo menos a grande maioria, é feito via nuvem, é feito via uma API segura entre Alexa e fabricante, Google e fabricante. Mas você depende de internet. Agora pensa para você, na maioria das vezes, vai funcionar legal e tudo, mas um dia você pode chegar na sua casa e a internet não está funcionando, ou o próprio servidor da Alexa, já aconteceu, e do Google, caiu, ou às vezes o servidor de alguma dessas marcas caiu, e aí você fica, não consigo controlar a minha casa. E aí você tem que achar uma forma. Cara, a solução que depende de internet eu acho que é uma baita latada, né? Que depende só de internet. Só de internet. Por isso que é importante, a importância de um sistema mais robusto é você ter um sistema híbrido. Ele depende de internet, mas ele funciona local. Ele depende de internet para você fazer os acessos remotos, para você fazer a integração com a Alexa e com o Google. Até os grandes sistemas de automação, para se conectar com a Alexa e Google, depende de internet. Estou sem internet em casa. Só vai funcionar Google e Alexa. Google e Alexa fica ali, o seu aplicativo está funcionando, entendeu? Você consegue Então, controlar a casa seu inteira. aplicativo, seus pulsadores, todo o resto da casa continua funcionando, porque está tudo funcionando localmente, entendeu? Você pode cortar a conexão com o mundo, que ali na sua casa está funcionando, diferente dessas soluções, até então, entendeu? Entendi, cara.
Agora, o seguinte, Glauber. Engraçado, né, cara? Que o Matheus falou assim: ô Ciro, você pergunta umas coisas pro Glauber lá, velho, o pessoal ia não falar. Quando o cara domina o assunto é diferente. O Matheus é feroz mesmo, cara, vou te falar. Eu falo que meu sucesso tá aí, ó. O seguinte, uma pergunta que chegou pra gente é o seguinte: vale a pena a automação residencial? Eu sou bem suspeito para falar como um vendedor, né, cara? Mas, na sua opinião, vale a pena? Isso coloca também residencial e também um corporativo, né? Cara, na minha opinião, sim. Porque eu costumo dizer para os clientes, e eu sou zero comercial, vocês sabem disso, e eu sou mais do, cara, você precisa disso, disso e disso, e isso você não compra não, que não vai usar. Não vender por vender. Acho que isso é um grande diferencial nosso também. Não, vamos vender, quero faturar. Empurrar. Cara, eu dei isso e se o cara quer perder uma venda, é me chamar para uma reunião que sinto que ele está querendo empurrar alguma coisa. Esquece, não vou deixar. Mas, enfim, o que eu sinto é que valoriza o imóvel pra caramba, porque é uma tendência, hoje a gente vê casas, a gente conversa com muita gente, né? Construtor, a gente conversa com incorporador, a gente conversa com corretor de imóveis, e hoje é um diferencial para você poder vender um apartamento, para você poder fazer um negócio, você ter automação, isso pensando financeiramente. Quando a gente começa a pensar na praticidade de estudar, cara, é a mesma coisa. Você é louco. É a mesma coisa que você pegar um celular de 1990. Cara, não, vamos pôr. Eu ia fazer essa analogia agora. Ô, Matheus, roubei essa analogia. É uma pergunta que o Ciro às vezes faz, já deve ter feito em algum outro lugar. Vale a pena você ter um smartphone hoje em dia? Eu falo isso sempre. Vale a pena você ter um smartphone? Como claro que vale. Porque o cara fala assim, o cara chega na reunião, o cara fala, velho, peraí, eu tenho, sei lá, 40 anos de idade, eu não tinha esse negócio de automação não, ia lá, se eu quero desligar a luz, eu vou lá e desligo, se eu vou lá e faço, eu falo, beleza. Vamos falar Dá uns 51, 25 se a gente pensar em 1984, que foi quando o Ciro nasceu, né, Ciro, sua época aí, cara, o cara mais velho. Tá certo. Se a gente for pensar nessa galera, cara, ele tinha um celularzinho, e celular serve pra quê? Pra ligar. Celular serve pra quê? Só pra ligar. Não, smartphone, não quero esse negócio não. Hoje minha avó tem iPhone, filho. E ela tem 82 anos. Eu lembro quando não fica sem, as avós, sai do celular, menino. Hoje a gente tem que falar pra elas. Não, minha avó viciada no celular o dia inteiro. Só o dedinho, ó. O dia inteiro passando o dedinho no celularzinho dela. Então, cara, é um negócio que não tem volta. Não tem volta. Se você tem automação, se você usa automação, a praticidade que ela te dá, quando você, por exemplo, mora numa casa que tem automação, aí você vai para um hotel, você deita na cama. Aí você fala assim, ok, Google, ele não te responde? Você fala, velho, o que eu tô fazendo aqui nesse hotel? Teve um dia, cara, que veio um cliente, e aí ele veio para comprar som. E beleza, tal, conversando comigo, e eu vendi o som, o home para casa, com um monte de coisa, e foi massa. Foi um orçamento legal, o cara investiu mesmo na sonorização e tal. Eu falei, cara, posso te apresentar a automação? Não. Não tem interesse. E seco, velho. E seco. Foi um coicisão que tal. Aí eu falei, não. Eu falei, cara, me dá oportunidade, sem compromisso. O cara pegou o orçamento, jogou assim, então tá, já tô aqui, né? Cara, eu fiz uma única pergunta pra ele. Você comprou um som e tal, pra quê? Porque eu gosto de filme, gosto de home e tal, beleza. E quando você vai assistir o filme lá, no sentado, você tem um hoje? Tem, mas quero mudar. Então eu já estou acostumado com aquilo, com aquela realidade de ter um home em casa, que é diferente, né, cara, do que você está assistindo só de uma TV, enfim. Cara, então tá, aí você pega o controle de um receiver, você pega o controle da TV, você pega o controle do ar-condicionado, você pega o controle de um Blu-ray, se tiver. Você pega do Apple, vamos botar um Apple TV. Pronto. Já passou, né, cara? Enfim, cara, aí, bicho, você pega de uma cortina. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, essa é uma rotina, vai, liga tudo, ajeita e senta. Cara, se você colocar isso numa tecla, ou seja, você aperta uma única tecla no pulsador e liga tudo que você precisa,
te facilita? Então, deixa eu ver o orçamento aqui. Deixa eu ver o orçamento aqui. Cara, porque realmente faz uma diferença. Uma coisa que eu sentia em 2015 é que a gente tinha que convencer o cliente para ter automação. Tinha. Implorar. Pelo amor de Deus, coloca esse negócio. Por favor, coloca esse negócio. Por favor, que não sei o que, cara, que perrengue, né? Você tinha quase que dar. Não, por favor, coloca automação, você vai gostar. Não quer isso não, pra quê? Enfim, a gente tinha que implorar para o cliente. Hoje, com tudo isso, e graças às assistentes, e graças à difusão disso, graças a construtoras que têm colocado automação, que já viram a importância disso, o cliente já está buscando a automação. O cliente já está entendendo sobre a automação. Eu acho que cada dia mais a gente vai estar mais dentro. É um caminho sem volta, cara. É um caminho sem volta. Com muita gente que a gente conversa, a gente está viajando, a gente vai conversando com as pessoas. Com que você trabalha com automação? Pô, isso é futuro. Pô, isso é... Nossa, amigo meu tem, bom demais. Outro amigo meu tem. Não, vamos... Cara, Ei, Glauber, e um negócio que eu acho massa lembrar é da evolução disso tudo. Porque, por exemplo, lembra da era antes do smartphone? Então, por exemplo, você tinha o 5120, você... Para, velho. O cara tem cabelo branco, vocês dois estão aí, velho. Para, bicho. Vixe, é automação. Aí, cara, então assim, nesse momento, cara, você tá ali com o telefone só no SMS e tal, jogando o joguinho da cobrinha, pá. Aí... Digitando o código pra pegar digitando, cara, eram uns códigos gigantes, né, velho? Aí... A gente pôr a mão no smartphone. Lembra quando o Matheus levou o primeiro, que a gente tinha que pegar o iPhone com lupa? Cara, era muito enjoado esse menino. Aí, beleza. E a gente ver essa evolução da forma que está hoje é muito massa. E quando eu boto isso na automação, que 2015, cara, você não tinha, você não via, era você convencer o cara a comprar um trem que ele nunca viu. Né? A gente não tinha instalado nenhum e tinha uma fama ruim. E outra coisa, era o preço, né, cara? Ou seja, então você tinha que arrumar um cara que acreditava no que a gente tá falando e tinha que ser um cara que estava disposto a gastar uma grana num trem que ele nunca viu. Ele via em desenho dos Jacksons lá, ou qualquer coisa, quando viajava para fora, e olhe lá. Vamos agradecer esses clientes, vamos agradecer eles, porque por causa deles hoje a gente está aqui, né? Cara, então assim, eu vendo essa evolução de como que tá hoje, cara, eu acho muito massa isso que você falou, até abrindo um parênteses de que é o futuro. Cara, eu tenho certeza disso, sabe? Eu tenho certeza disso, principalmente de que a gente viu o começo do negócio. Né, cara? A gente viu de onde começou, como que começou e para onde que isso está indo. Porque todo ano, o Matheus falou, todo ano sai de uma feira onde eles entupiram a gente de coisa de tecnologia, de tendências, de novidades, e num ano subsequente, um ano, cara. Um ano, foi o dobro de coisa. E assim, a Allworks respira isso, né, cara? Respira inovação, respira tecnologia, respira novidades para os clientes, até porque é nosso slogan, né? É mais que automação, é o futuro em suas mãos. Cara, o seguinte, nós vamos finalizando. Obviamente, quando a gente montou esse projeto do podcast, foi assim, eu achei super legal para a gente desmistificar um pouco, tem muita dúvida, muita coisa que surge na internet também que a gente sabe que está por trás, que não é bem da forma que falam. Mas para esse primeiro episódio, eu não abri mão que fosse com vocês dois, né? Porque a gente começou uma história, e eu acho que é uma história de bastante sucesso aqui no Centro-Oeste. Hoje a gente é uma das maiores do Centro-Oeste, expandindo para outros estados já. E para mim, de verdade, não conheço ninguém que entende mais disso do que vocês dois. Então, não podia ser diferente. Pelo respeito que eu tenho por vocês e pela oportunidade que um dia vocês me deram de trabalhar com vocês e ser um sócio. Então, cara, obrigado mesmo. Valeu. E agora o seguinte, claro que a gente vai ter outros convidados, vamos chamar mais gente, e eu também quero convidar vocês para que continuem para os demais, porque é sempre um bate-papo, eu quero trazer as novidades, quero trazer as tendências,
E eu quero bater papo com todo mundo, desde da arquitetura, da construção, do hospital, que a gente está fazendo hospitais agora, já inteligentes, né? Então, ou seja, eu quero trazer essa turma para a gente levantar assuntos que para muitos hoje é algo assim totalmente desconhecido, igual o limpador aí, né? Os robozinhos limpador. Que, pô, cara, esse é um negócio que é massa. Então a gente tem que contar. E eu acho que agora, com essas aberturas que a internet nos dá, as facilidades que a gente tem para conseguir fazer um podcast, levar informação, eu acho que é uma obrigação nossa, né, cara? Que naquele começo era tudo tão difícil de achar qualquer coisa. Beleza, cara? Então... Beleza. Eu queria parabenizar a equipe aí pelo empenho nesse projeto. Vocês vão ter que fazer outra caneca, que essa aqui vai ser minha agora. O convidado Gostei pra caramba. Ficou legal, né? Fica em off, né, cara? Gostei pra caramba. Tá de parabéns o time de marketing do Fruits. O time é forte. Então é isso. Beleza? Galera, então, muito obrigado. Fica ligado aí que a gente vai ter novos convidados. Eu vou trazer mais gente aqui pra gente poder bater um papo de assuntos diversos, mas, claro, sempre voltado para esse ramo da tecnologia, das inovações, voltado aí para residências, corporativo, empresas. Ou seja, e também não deixe de seguir o nosso canal aí, cara, segue lá para vocês estarem sempre atentos a as novidades que a gente tem para lançar. Vai ter muita coisa bacana por aí, beleza? Então, valeu, turma!